Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos trabalhos da nossa querida Ioiô Jatobá, que é um trabalho sobre poesia e expressão do ser. Este programa é veiculado todas as segundas-feiras, às 21h30, pela Rádio Brasil, pela Rádio e TV Brasil Espírita, e o que tem nos dado uma alegria enorme, né, Tetê, trabalhar com esse programa. Foi um presente que a Rádio Brasil Espírita, né, através da nossa querida Ioiô, fez esse convite e a gente está, a cada programa, mais encantada, não é, Leila? Cada convidado... Isso mesmo, nossos entrevistados são maravilhosos e hoje não vai ser diferente. Diz Leon Denis que o estudo atento da alma mostra-nos que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontra em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem e se harmonizam com as profundezas do ser na medida da nossa evolução. E isso que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as suas formas. Tetê, você acha que melhoramos o nosso senso artístico nesses estudos com os nossos irmãos convidados? O que você acha? Com certeza. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os que nos acompanham desde aqui que assumimos esse programa, a gente está juntinho nesse caminhar, e quando a gente recebe cada convidado, o prazer, né, e a alegria que eles têm, aonde eles atuam com todo esse amor transbordante, vem um pouquinho para a gente, não é isso, Leila? E aí a gente absorve, porque a gente não é boba, não. Nós estamos aprendendo muito, meus irmãos. Cada convidado traz tanta arte, tanta poesia, e hoje, além da arte, da poesia, vem muita ternura, porque essa nossa convidada, chama a nossa convidada, Tetê. É a Renata Guizardi, e não é por um acaso, não, ela é sobrinha da nossa Leilinha Brandão. É uma família ligada à arte, né? Ao aprendizado do viver, e é maravilhoso esse compartilhar com vocês. São pessoas muito especiais e que se doam a cada programa que aqui vem, né? Então, vamos lá. A Renata, né? Ela deixa eu me pegar aqui, porque eu estava esperando as perguntas, depois a gente vê. Ela é professora e pesquisadora da Universidade de Twente, na Holanda, tá? Faculdade de Ciências Sociais e do Comportamento. Nesta universidade, é responsável pelo curso de gestão de projetos de TI, né? Tecnologia da Informação. Não é isso, Leilinha? Isso. E que está em grande ascensão, TI, né, gente? Então, fiquem ligados, porque é isso aí, é para onde se vai, né, no futuro. E seu trabalho científico focaliza principalmente o uso de tecnologias para viabilizar e apoiar a colaboração. Olha que interessante. Ao longo da entrevista, a gente vai tentar esmiuçar isso nela, né, Leila, um pouquinho. Tem mais de 70 artigos científicos e capítulos de livros publicados. De família espírita, já atuou no movimento espírita no Brasil e na Holanda, em diversas tarefas. Em especial, foi membro do grupo espírita que fundou, o Conselho Espírita Holandês. E seus trabalhos mais recentes envolvem a participação de grupo mediúnico e atuação como membro da Infância e Juventude.
é coautora de 4 livros: Forças Sexuais do Ser, Juventude Interrompida, Jovens Semeadores de Esperança e Diários de Belinda e Alex. Então, venha para cá, Renata. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tatinha, eu chamo a minha sobrinha de Tatinha, porque é essa ternurinha que eu vi nascer e vi escrever uma vida de muitas realizações, muitas. Poucas pessoas fazem tanto em tão pouco tempo, né? E a primeira pergunta é essa: quando é que você deixou o Brasil e por quê? Bom, eu tenho indo e vindo, né, para o Brasil. Minha família, a primeira vez que eu vim só com meu esposo, foi no ano de 2001. Eu vim fazer doutorado aqui na Holanda. E ficamos aqui até 2005. Depois fomos para a Itália. Aliás, já moramos lá no ano de 2005. E voltamos para o Brasil em 2006, e aí ficamos no Brasil e voltamos para a Itália em 2017, e agora retornamos para a Holanda em 2020. Então, fizemos um círculo para acabar aqui de novo na Holanda, né? E eu acho que tem muito a ver com a nossa história espiritual. Não é por acaso que a gente está por aqui. Na sua primeira estadia na Holanda, teve algumas revelações sobre a sua mediunidade. Você poderia nos contar como é que foi esse impacto, assim, ao chegar nessas terras do passado da sua vida? Como é que Verdade, foi? Olha, eu acho assim que é curiosa a vida, né? Eu nasci em uma família espírita e fui para evangelização desde cedo, juventude, e participava de grupos de estudos no Brasil, mas a mediunidade veio aflorar quando eu estava fora do Brasil e longe de todo o suporte que eu tinha, né? Então, isso me causou assim, uma dificuldade para poder lidar com o despertamento, né? De repente, eu comecei a ouvir eu me ouvia falando com outra voz, sabe? Em certas ocasiões. E eu sentia, assim, às vezes a pessoa vinha na minha casa e quando ela saía, eu me ouvia falando com a voz dela, era muito estranho, né? E às vezes eu estava no meio da rua e me vinha, assim, um pensamento que não era meu, que eu não me identificava. Então foi um pouco assustador e graças ao conhecimento espírita, né, toda a orientação da doutrina, que eu acho que eu já tinha sido preparada, né, pela vida a ter esse momento, mas também o apoio durante esse momento da minha mãe, da minha tia, né, a gente vai aprendendo a lidar, e eu fiz assim muitos exercícios na época de meditação, que era justamente para ter um controle, né, que chama controle anímico, para a gente conseguir assim entender, né, quem que é a gente e poder controlar para não dar passividade fora de hora. Então, foi uma experiência dolorosa para mim, porque eu tive uma depressão, né? E aí foi uma coisa assim, meio misturada. Mas eu acho que é por isso, sabe? Eu acho que tem a ver mesmo com uma expiação, né? De alguma vida passada que eu tive aqui. Então, a gente sabe dessa realidade e usa a orientação que a gente tem para seguir adiante e bola para frente, né? TT, pode perguntar, senão eu vou falando o tempo todo. Estou interessada. O fato de seus pais serem atuantes na doutrina espírita, Renata, especialmente sua mãe, que presidia a Federação Espírita do Espírito Santo por tantos anos, né? A nossa Dalva, né? Acha que isso foi o fato responsável por você se tornar espírita? Com Teve influência? Com certeza. Eu assim, né, cresci na casa espírita. Eu lembro muito pequenininha e meus pais, né, os dois eram muito atuantes a princípio. Depois a minha mãe se tornou mais atuante, né, mas meu pai também é espírita.
Então, a gente cresce, né, com culto no lar e ouvindo, né, as histórias de família, conversando sobre o assunto, conversando sobre as experiências de mediunidade que um tem, que o outro tem. Quando juntava nas férias, tinha sempre um culto no lar da família e, às vezes, muitas vezes, familiares se manifestavam ali. Isso tudo fez parte da minha educação. E acho que, sem dúvida, tem uma forte influência. É claro que, se eu não tivesse me identificado, chega uma hora que a gente procura o que é nosso, né? Mas eu me identifiquei demais e continuei dentro do movimento espírita. Nossa, nunca deixei de atuar, porque faz uma diferença enorme na minha vida. Justamente porque, nas horas assim que eu me senti mais, né, em dificuldade, foi a guia firme da doutrina, né, a orientação que me proporcionou um alívio, um consolo e a forma de sair dos desafios, né? Porque não foi fácil, não, Tetê. Nós, da família que acompanhamos esse desafio da Renata, porque foi um grande desafio. Uma menina que saiu de uma terra como Vitória, cheia de mar, de sol, de luz, e parar numa universidade de holandeses, só falando inglês, e numa terra tão escura, que quando nós chegamos lá, nós pintamos sol na janela. A gente pegou uma tinta amarela e botamos sol na janela para ver se o estado de ânimo da gente também melhorava, porque é um baque físico. O médium ele sente no seu próprio físico a falta da luz. A luz é um negócio assim, muito forte, né, Renatinha? Com certeza. Até hoje, né, a gente tem que usar de estratégias para, no inverno, a gente suportar, porque são muitos meses de escuridão. E isso, para a gente que nasceu e cresceu em país tropical, não é nada fácil. Não é nada fácil. E mesmo em termos de emoção, né? O povo brasileiro é muito emocional, muito fraterno, e o povo europeu, por excesso de guerras que eles tiveram, não sei explicar, é um povo mais fechado, mais frio, né? Mais de dentro de casa. A gente é de fora de casa. Eles são de dentro. Isso impacta em toda a vida, né? A falta de sol e muita chuva faz com que a vida se torne mais para dentro e tem um impacto total nas atividades que são realizadas, no jeito de se vestir, até no jeito de ser. Até no jeito de ser. É um aprendizado, né, Renata? Verdade. É um desapego do que você estava acostumado e você vai para um outro ambiente onde você tem que reaprender, né? Com certeza. Reaprender até ser feliz, né? Porque parece que aqui é fácil a gente ser feliz, e não é. Não. Não é em lugar nenhum do mundo, né? Em lugar nenhum, nem por causa do desenvolvimento, não é só isso. Não é só e isso. a gente tem que se adaptar a novas formas de ver o mundo, novas formas de fazer as coisas. E esse é um aprendizado, e todo aprendizado é doloroso, a gente sabe disso. Que a gente está aqui na Terra para aprender, né? Para evoluir, mas que é puxadinho, né? Eu acho que o que me ajudou muito, sabe, foi quando eu voltei ao Brasil, de 2006 até 2017, eu fiquei participando de atividades, aí eu fui para educação mediúnica. Então, eu fiz 2 anos de aulas, né, daquelas apostilas da FEB, sobre mediunidade, tipos de mediunidade, me aprofundando e tudo. E depois desses 2 anos, a gente começou a fazer alguns exercícios e culminou na formação de um grupo mediúnico em que atuávamos, então, como fazendo psicografia, psicofonia, relatando percepções. Então, para mim, foi uma grande escola. E hoje, por exemplo, eu de volta aqui, eu já me sinto bem mais preparada, porque agora eu sei com o que eu estou lidando, sei como que o fenômeno se ocorre, né? E a gente continua estudando, em família a gente faz uma reunião por semana, além da participação de um grupo espírita aqui em Enschede, mesmo que é a cidade onde eu moro,
Mas essa foi realmente uma grande escola, esse curso que eu fiz, e depois a participação no grupo mediúnico de apoio vibracional, mas também desobsessão. Era um grupo muito, muito bom na comunidade Espírita Esperança, lá em Vitória, Espírito Santo. É uma gracinha, Renata. Até vou pedir para ela, para a gente fazer uma pausa das conversas. Ela sempre gostou muito de cantar. E na escola infantil tinha umas musiquinhas que ela cantava, e todo mundo cantava, não é só ela, meus filhos. Botava todo mundo para cantar junto. Todo mundo cantava junto. Canta aí, Tatinha. Canta Olha, uma das que eu mais gosto até hoje, que eu ensino até para as crianças que nem estão na evangelização, que eu acho muito fofa, é aquela assim: peixes no mar, aves a voar, eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala, tibum, tibum, xalalalala. Quando mal eu faço, a criação fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Tibum, tibum, xalalalala, tibum, tibum, xalalalala, tibum, tibum, xalalalala. É muito bonitinho. Depois eu vou anotar. Muito legal essa música, muito boa, né? Não é? Imagina que cantada, deve As crianças adorar. adoram, né? Com gestinho, tudo. Eu dei aula na evangelização para o maternal. Era uma graça. E tem da janela, Tatinha. Como é aquela da janela? É assim: quando a chuva cai, eu fico na janela a olhar. Quando o sol se põe, eu fico na janela a pensar. Como é bom, meu papai do céu. Como é bom, meu papai do céu. Gente, que graça. Olha, isso daí é leveza, né? É uma leveza. Com certeza. É bom para a gente cantar também. É muito bom. Sim. E sabe que no trabalho que eu fiz mais recentemente, que você citou aí na biografia, né? Que é um trabalho com a juventude, a gente usa muito música. E tem uns grupos de música espírita lá no Espírito Santo que são excelentes. O Grupo Bem, o Equipe Um Som. Tem vários grupos e eles se organizam e dão shows, né? E todos os eventos lá, os congressos, os encontros de mocidade espírita, eles se apresentam e são um sucesso total. E eu adoro, né? Música ilumina a gente, muda o nosso astral, ensina, né? Um jeito lúdico de ensinar para a criança, para o jovem e até para o adulto, né? Os princípios doutrinários. Acho que é excelente. Tatinha, nós temos um grupo de meditação. Eu e a TT que é dirigente do grupo de meditação. Nós duas. Eu assessoro ela, porque eu entendo pouco de meditação. Eu toda a vida imaginei a meditação em ação, que é aquela proposta dos monges do Tibete, né? Que é você estar lavando o prato e está dizendo assim: ai, meu Deus, que dureza aqui, mas não é dureza, eu estou lavando, mas estou lavando a minha alma, estou lavando a minha raiva, estou lavando qualquer atividade não prazerosa para você, você tornar aquilo um prazer. Mas sim, aquela história de ficar paradinho e não sei o que e ouvir, aquilo nunca foi meu forte, nunca foi o meu forte. Então, eu com a TT, eu estou aprendendo muito com ela, nos níveis de meditação, está me fazendo muito bem também. E a gente canta. E isso, tem uma música que eu acho que a Tatinha vai cantar agora, que eu acho bonitinha para a gente cantar também, que é só mulheres, e as mulheres, em determinada idade, viram criança. E essa música do Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito,
e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, churuá, chuá. Churuá, churuá, chuá. Olha, É uma gracinha. o nosso grupo, ele é bem lúdico, sabe, Renata? E essas músicas, então, você tem essa parte cênica, que isso ajuda na cura, né? Você Sim, falando desse trabalho com jovem e com criança, eu viajei porque você é a segunda pessoa que vem tocar em jovens, né, Leila? O Jorge Reis, não é isso? O nosso entrevistado que hoje vai ao ar, ele trabalha na casa de Marcela também, lá em São José dos Campos, é isso? É São José dos Campos. Isso. E agora você me vem com essa, olha, os jovens estão querendo participar, entrar nessa com parte, certeza. eles estão precisando imensamente, E olha, o clima, sabe? A alegria da música, ela é contagiante, todo o clima se transforma. É impressionante como que a música faz diferença nos nossos encontros de jovem. Nossa, sem dúvida, não consigo imaginar sem. Que coisa linda. Tadinha, agora nós vamos falar dos seus livros. Os seus 70 artigos científicos, esse daí eu acho que nós não temos competência de falar. Mas se você quiser falar de algum que você acha que vale a pena, e também desse gestão de projetos de tecnologia da informação, também, se você quiser dar alguma dica para a gente, da gente fazer uma informação melhor, sei lá, se você achar que é válido falar alguma coisa a respeito, nós estamos aqui para aprender, tá? Se você quiser falar o que Olha, essa é parte da minha vida profissional, né? Em que eu desenvolvo com os alunos esse curso de gestão de processo, de projetos, de TI. Então, ele é assim, a gente ensina a teoria, né, da gestão de projetos, várias coisas, de definição dos objetivos, de você conversar com os interessados, né, de várias técnicas de gestão de risco e tudo mais. E eles, ao mesmo tempo, eles têm uma empresa real que funciona como cliente deles, e eles vão desenvolvendo um plano de projeto para aquela empresa. Então, chega no final do trimestre, né? Eles apresentam esse trabalho e é interessantíssimo o resultado que eles obtêm, né? Porque conjuga a prática com a teoria, eles conseguem aplicar o que a gente ensina para eles na aula para um projeto real. E para muitos deles é a primeira experiência de trabalho com uma empresa. E até algumas empresas chegam a contratar os alunos depois para executar o projeto, né? Porque eles entregam só o plano, até com ideia né, da parte financeira e do tempo, tudo certinho, e aí eles vão fazer. E os artigos científicos são frutos do trabalho de pesquisa. Quando a gente trabalha na universidade, a gente trabalha com o ensino e com a pesquisa também, né? E até então, uma transferência de tecnologia para a empresa, que eu acho que também esse curso que eu dou faz muito essa ponte aí com a empresa. Ah, isso é muito bom, Tatinha. Você já pensou, por exemplo, isso aqui é uma pergunta de leiga, tá? Você já pensou, por exemplo, em considerar o espiritismo como uma empresa onde que não visa lucro, mas visa granjear participantes, ajudantes, assim? Já pensou em algum projeto nesse sentido? Olha, quando eu era ainda bem jovenzinha, né? E ainda não tinha saído para o doutorado nem nada. Tinha um projeto desses, da gente tentar aplicar algumas dessas técnicas de gestão na casa espírita. Eu acho que isso é muito bem-vindo, porque
tem muita coisa que de fora da doutrina, mas que pode ser aplicada, né? Principalmente nessa coisa de como gerir os processos da casa espírita, como melhorar o atendimento ao público, e eu acho que tem muita aplicação. Ah, que ótimo! Então, vamos falar dos seus livros agora. Qual você quer falar primeiro, Tetê? Você quer perguntar sobre a Juventude Interrompida. É esse que o Trigueiros falou, não é isso? Foi, esse mesmo. Esse agora a gente lançou a segunda edição, né? Que foi, inclusive, assim, uma revisão mesmo. A gente reescreveu os capítulos e toda uma nova leitura, né? Mas baseado nas mesmas cartas, porque esse livro, assim, o interessante é que são cartas enviadas por jovens, quando a gente estava no momento de preparação do encontro de mocidades espíritas do Espírito Santo, que é o MES. Ele ocorre anualmente e a gente já, assim, acaba já começa a preparar o outro, né? E a gente estava nessa preparação de estudos e tudo, e aí começaram a chegar cartas, porque o tema era Jovens no Além. E a gente no começo ficava, gente, que tema, a gente escolheu um tema difícil, né? E quando começaram a ver essas cartas, elas orientaram direcionaram, né, a organização do evento. E eram cartas de jovens que tinham falecido com diversas causas diferentes. Então, nós organizamos essas cartas e aí elas falam das principais causas de morte de jovens no nosso país, né? Então, alcoolismo, questão de imagem, né? Assim, desses distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, álcool, drogas e mortes violentas. E o capítulo que eu escrevi, que o André Trigueiro comentou, é sobre doenças kármicas. Sim. Então, lá, né, são analisadas 2 cartas de jovens que faleceram cedo, e a gente comenta, então, no capítulo, os porquês, por que acontecem as doenças, às vezes em uma idade tão tenra, né? E qual a explicação doutrinária por trás disso. A gente também comenta de outros vídeos e de filmes que falam a respeito, para dar um sentido de por que as pessoas vêm muitas vezes e ficam pouco tempo, mas elas já conseguem se libertar de expiações, de provas que elas tinham que cumprir, né? E que, ao mesmo tempo, não deixam de ser também provas para as famílias envolvidas, né? E analisa toda a questão de que também existem provas que são de toda uma sociedade. Então, a gente chega na questão da pandemia, de por que de repente, ocorre uma pandemia, né? Que é uma prova coletiva, digamos assim, do mundo inteiro. Então, puxamos, né, cada aspecto que foi contado ali na carta, e fazemos a relação com os ensinamentos de Jesus e de Kardec. É um livro muito especial, tá? Não só esse capítulo, mas todos os outros, vale muito a pena ler. E eu achei interessantíssima a análise que o André fez de vários desses capítulos no programa dele, né? E sabe o que é interessante também? Que no evento eu achei super inovador o modo em que a gente utilizou isso, que a gente elegeu alguns jovens que faziam o papel, né, daqueles que tinham escrito a carta durante o evento. E desde o início, eles foram apresentados, esses jovens, né, como a gente fez assim, botou uma luz bem escurinha no auditório, né, com um monte de estrelinha, e a Luciana, que é a nossa coordenadora desse grupo, foi assim, fazendo tipo um relaxamento, e depois se abriu o palco e tinham esses jovens lá que foram apresentados. E depois dessa abertura, havia estudo sobre os vários capítulos do livro. Então, nas salas, os jovens vinham passando, né? Principalmente assim, se você estava na sala de alcoolismo, vinha o Marco Antônio, que era o que tinha falecido por quando o alcoolismo tinha mandado a carta. E o jovem representando, né?
ele sempre estava, quando ele estava com aquela camisa, a gente sabia que ele era o Marco Antônio, ele não era o Guilherme, que era quem estava fazendo o papel, né? E ele comentou comigo que na hora em que ele estava respondendo as perguntas, que eu e os jovens já tinham lido, a gente já tinha dado acesso à carta antes do evento, e os jovens iam fazendo as perguntas, e ele falou assim, eu não sei de onde surgiam as respostas, mas vinham as respostas na minha cabeça. Quer dizer, a gente, com esse mecanismo, a gente trouxe para junto de nós aqueles jovens que, inclusive, deram comunicação durante o evento, e aconteceram coisas lindas, do tipo assim, tinha uma das meninas que tinha morrido por causa de um aborto, e o espírito, né, ainda tinha muita mágoa daquela mãe e tal, e a reconciliação dos dois se deu no encerramento do evento. E a menina que estava representando a Carol, né, que era a menina que tinha abortado, ela percebeu, ela viu a mãe se reconciliando com o filho. Então, é muito especial, né? É um livro que foi lançado por conta do MS e orientou todo o nosso trabalho lá e continua dando frutos agora, sendo usado em várias juventudes para orientar os estudos. Então, vale a pena. Tatinha, e aonde se adquire esse livro? Qual é a editora? A editora... Ixi, agora você me pegou, tia. Deixa eu até olhar aqui. Mas você adquire até na Amazon, tem para comprar, que eu já olhei. Tá? Então tá, é fácil. Juventude Interrompida na Amazon. Porque muita gente vai ficar interessada. É um assunto da maior relevância. É porque o jovem interrompe a vida, se não é uma doença kármica, claro, mas se tem cartas também de quem partiu por doenças kármicas, é muito lindo, gente. É muito importante que o jovem tenha contato com isso. Lá na nossa Casa Espírita, por exemplo, tem um jovem que está gravando o programa com a gente de 6 minutos, porque ele diz que a juventude não concentra mais do que 6 minutos. Então, eles me pediram para falar 6 minutos sobre a minha mediunidade. Só que eu não consegui falar em 6 minutos, eles dividiram em três programas. Para falar a editora é O Clarim. Ah, tá. Então, e assim, eu acho interessantíssimo também, porque os jovens sempre contam o que acontece com eles também lá no plano espiritual. Né? Então, eles não contam só de até a morte, mas contam como eles foram recebidos, e os parentes que eles encontraram, e os estudos que eles estão fazendo lá, que tipo de trabalho em que eles se envolveram por conta da experiência deles, né? Então, é muito rico mesmo. Vale a pena. É consolador, né? Não, vamos comprar. E a gente bota também, Leila, no chat, no dia que o programa for ao ar, a gente bota a relação dos livros, que aí quem chegar lá e acessar, né? Porque com certeza. Ele vai mais para a rádio, mas a gente também vai no YouTube, né? Então, vai ter acesso direto, entendeu? Legal. E tem outro título aqui muito interessante, que é Forças Sexuais do Ser. Gente, isso também é para jovem ou é para jovem de qualquer idade? Olha, o texto desses livros, todos foram feitos para a organização do encontro de mocidades. Foi uma forma que a gente arranjou de fazer com que o conteúdo também não ficasse restrito àqueles 4 dias, porque a gente estuda o ano inteiro. E a gente prepara um encontro muito rico, inclusive assim, com o uso dessa parte pedagógica, mas também de música, de teatro, de dança, todo em volta desse tema. E aí, Forças Sexuais do Ser, foi um encontro, né, sobre esse tema que era Forças do Ser, o título do encontro, e aí a gente analisou, né, todos os aspectos relacionados à sexualidade, né, tanto questões assim das forças sexuais mesmo, né, de para que serve, como que funciona,
mas também de aspectos variados, assim, como que também questão de promiscuidade, a questão de como lidar com sexo, e falamos de aborto. Então, várias questões relacionadas à sexualidade, né? E eu acho que o tema, o desenvolvimento desse tema, ele serve para todas as idades. É verdade. E tem os semeadores da esperança também, jovens semeadoras de esperança. Esse é legal também, porque cada tema que foi trabalhado, depois foi desenvolvida uma história sobre ele, porque o evento era para comemorar o Sesc Centenário do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, a gente aproveitou a ideia de que Jesus falava em parábolas, e aí escrevemos histórias mesmo, fictícias, com cada tema que foi estudado no evento. E lançamos esse livro, então, Semeadores de Esperança. E eu tenho que contar, tá? Que para cada livro desse também tem música, tem alguns deles, por exemplo, o Forças Sexuais do Ser, ele tem... acho que não é esse, não. Acho que é o de Belinda e Alex. Agora eu estou confundindo. Acho que é o de Belinda, o Diário de Belinda e Alex, que tem... assim, que ele é feito em forma de diário, mas depois você tem ali um link que você pode ouvir mensagens sobre aquele tema, sabe? Que legal. É muito... Aí o jovem vai com QR Code, né? Que é aquele códigozinho, quadradinho, e você vai com o telefone e ele aponta para o link onde está o vídeo com a mensagem de algum integrante da equipe falando sobre o tema que estava naquele capítulo, no diálogo ali né, ou no texto do diário. Né? E você lembra alguma música? Lembra alguma música que cantou num desses temas aí? Ah, lembro várias. Então canta aí para nós. Tem essa Forças Sexuais do Ser, né? Tem a música Forças do Ser, que fala: forças, forças do ser, forças, forças do ser maior, que existe em todos nós. E aí tem uma parte que fala: e o que você fará, amor, do amor que Deus deu para você? A quem você abrirá, amor, as portas do seu ser? É linda essa música. É linda. E quem compõe essas músicas, Renata? Então, tem um artista no nosso grupo, que agora está até morando na Inglaterra, ele chama André Pirola. Muitas das músicas são deles, mas também tem outros, tem a Joana Bentes, e tem algumas que são construídas em conjunto também, com a equipe de música da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Olha, isso tem que ser mais divulgado, né, Leila? Porque aqui do nosso estado, no Rio de Janeiro, eu não vejo muito esse movimento assim, que até o Trigueiro uma vez falou assim: a gente precisa renovar, né, e renovar em termos não sobre, né, a filosofia espírita, mas questões que chamem os jovens para as casas espíritas, né? E eu fiquei pensando sobre isso, eu disse: realmente, parece que quando a gente faz 50 que a gente se vê espírita. Menina, lá né? O Espírito Santo é pioneiro nisso, tá? Porque o evento ele é muito bem trabalhado e é conhecido até... Vem gente do Rio, de outros estados para lá. E é uma superprodução, assim. É um ano inteiro preparando e tem muitas surpresas. A gente sempre trabalha formas muito criativas de dar os estudos para que não fique aquela coisa maçante, o envolvimento do jovem mesmo, com muita encenação, com muita... né? E tem a equipe de teatro também que faz show de teatro. Em cada noite tem uma vivência, né? Diferente, tem o show do teatro, tem o show de música, tem o show de dança, tem uma equipe de dança espírita também. E os jovens se envolvem muito mesmo, eles ficam aguardando aquele dia. E tem histórias incríveis que acontecem ali no evento, né? Então, vale muito a pena mesmo. Eu acho que o jovem traz uma dinâmica, e depois vários desses acabam dirigindo os trabalhos também, né? Com certeza, então, vale muito a pena investir a arte, né, Leila? A arte voltando.
Com certeza. É o senso artístico, que é o nosso tema de hoje, que é um termo usado por Leon Denis. Esse senso artístico nos ajuda muito numa vivência mais sadia, que a Renatinha está provando aí. E aí a pergunta que eu tenho para ela também: você acha que a ciência pode ter esse senso artístico? Você, como uma cientista, uma doutora? Então, é uma pergunta interessante, né? Porque a gente costuma dividir muito essas coisas em ciência, o que é arte, o que é religião, né? Mas eu acho que as coisas são complementares. Então, o cientista ele tem também muita sensibilidade, muita intuição, que são coisas que são utilizadas na também criação artística. E existem áreas da ciência que são particularmente dotadas disso, né? Por exemplo, a gente tem uma coisa que é a ciência do design, né? Então, como que você vai realizar um novo projeto, né? Em termos assim de projetar um artefato novo que vai ser utilizado e o que está por trás disso? Então, eu acho que aí entra muita coisa da criatividade. Então, tem processos como ideação para a gente fazer, né, aquela chuva de ideias, né, em torno de inovações, de noções diferentes de como realizar aquilo. Então, acho que tem, sim, um pouquinho de arte na ciência, né? Acho que tem muita, né? Tem que ser um grande artista para ser um cientista, né? Sim. Né, Tadinha? Porque a ciência é pura poesia. Quando você pensa, sei lá, no movimento das estrelas, quando você pensa no próprio computador, o pensamento da pessoa que engendrou todo esse maquinário, essa combinação, né? Isso tudo é pura poesia da expressão do ser, como diz o nosso programa. E tem uma pergunta hoje para você. Ao fazer parte do grupo que fundou o Conselho Espírita Holandês, como aconteceu essa aproximação? Porque a Neuzinha já está de olho em você. Quando eu falei que você participou do Conselho Espírita Holandês, ela já quer colocar a federação aí no meio da rádio, quer a sua participação. Então, diz para nós, como é que foi essa aproximação? Então, foi naquela fase em que eu estava passando uma dificuldade danada aqui com, né, o afloramento da minha mediunidade, me sentindo muito mal, né, nesse país frio, né, muito desânimo e tal. Eu falei, gente, eu tenho que procurar um movimento espírita aqui. E aí eu fui buscar, né, e tinham palestras organizadas, principalmente com o Divaldo. Depois veio também Marlene Nobre, né? Mas o Divaldo estava aqui todo ano. E aí, nisso, eu fui conhecer as pessoas, e principalmente a Maria Moraes, que é a presidente do Conselho Espírita Holandês. Na época não existia conselho, eles estavam justamente pensando assim, em como fortalecer o movimento, né? Já o Conselho Espírita Internacional vivia cantando o pessoal daqui para criar um conselho, mas ainda não tinha criado, e aí eu dei força, falei, vamos criar sim, vamos atrás disso, a gente precisa organizar esse movimento, né? Que tem vários grupos, mas precisa ter um grupo que possa dar orientação e sirva assim de ponte, né? Para divulgação dos eventos também e tudo mais. E aí montamos o Conselho Espírita Holandês. Eu fui secretária primeiro, depois eu fui diretora de doutrina, isso tudo nessa época em que eu morava aqui, na época do doutorado, né? Que foi, acho que isso daí começou tipo 2002, 2003, assim. E aí, depois eu fui para o Brasil, né? Fiquei afastada, mantendo contato, vendo o que estava rolando aqui, mas sem nada formal. E agora eu voltei para cá e, por enquanto, eu estou como coordenadora
adjunto, digamos assim, do grupo aqui de Enschede, né? Mas já participo dos encontros do conselho representando o grupo e pretendo assumir também alguma coisa aí no conselho, mas colaborando, já fiz um seminário que eles me pediram e tudo mais. E a gente trabalha aqui, né? São vários grupos, a gente percebe com alegria o crescimento desse movimento, porque quando eu morava aqui eram menos grupos, e eu fiquei assim, tive uma grata surpresa de chegar aqui em Enschede de ter um grupo, e foi muito bom. Aí continuamos firmes por aqui, movimentando esse país agora aqui, em torno da doutrina. Que coisa, né? Boa, né? Brasil chegando aí e levando, né? Exatamente. Exatamente, que coisa linda, né? E aí a gente pode perguntar, né? Falando... Isso aqui é com a Lila. Agora falando a Tatinha. Vai lá, Lila, pergunta. Faz a última pergunta dessa página, que é da família. Não, qual o seu tipo de mediunidade? Tem muitas perguntas ainda. Tem. Como o Espiritismo me ajuda hoje na sua profissão? Bom, na minha profissão, eu acho que é isso, né? É você saber que existe mais do que só o aqui e agora. Eu acho que o Espiritismo é uma religião que, ao contrário de outras, não adianta só a gente ir nas práticas externas, né? A gente não consegue se deter nisso. Realmente é uma doutrina que permeia toda a nossa vida e todas as nossas escolhas se baseiam nesses ensinamentos, até por ser muito da fé raciocinada, né? Então tem as explicações, as justificativas, e eu acho que isso combina muito com a minha profissão, né? De ter todos os porquês, de todas as explicações e a clareza do pensamento de Kardec, né, quando ele trouxe a doutrina dos espíritos. Então, eu vejo assim, e na minha caminhada, né, norteia as minhas decisões mesmo. E aí, por exemplo, eu vejo que eu tento ter um comportamento fraterno em relação aos meus colegas de grupo, né, no grupo de pesquisa, com os meus alunos, eu tento tratar todo mundo muito bem, né? Ver o lado de todo mundo e buscar ter realmente uma convivência pacífica, né? Sempre com o pensamento no bem, no progresso, em que todo mundo seja feliz, mas também tente, com o próprio esforço, buscar, né, o conhecimento. Então tem tudo a ver aí, até com o que eu escolhi como profissão. Tatinha, uma pergunta que não quer calar, porque quando eu estive aí na Holanda com você, o grupo holandês espírita era a maior parte de brasileiros. Tinha poucos holandeses, né? Eu não me lembro o número. A gente fez até um atendimento fraterno aí, eu e a Dalva, e percebemos a necessidade mesmo da doutrina nessas terras de materialismo muito profundo, né? Sim. E aí, hoje em dia, tem mais holandês, ou a proporção continua sendo muitos brasileiros e poucos holandeses? Olha, o número de brasileiros é sempre maior, não tem jeito, né? Mas eu acho que cresceu a participação de holandeses, sim. Existe, por exemplo, mais preocupação com tradução de material e de ter sempre uma presença no grupo que saiba falar holandês para atender quem chegue, né? Coisa que eu não via tanto naquela época. Mas é em inglês, não? O holandês não fala inglês, tem que falar o holandês? Porque eles, assim, muitos deles falam inglês, mas acaba que as pessoas que estão aqui, né? Elas esperam que sejam atendidos em holandês. Eu acho que também na hora da dificuldade, assim, é tão bom a gente poder falar a nossa própria língua, né? Claro. Então, claro. Eu acho que é bem por isso. E eu vejo que tem mais, mas, assim, realmente a predominância do brasileiro é incrível,
em todos os países que eu já vi, o movimento espírita acaba sendo liderado por brasileiros, né? E muitos dos holandeses chegam pela família, por ser casado, conhecido de algum brasileiro, né? Então, acho que faz parte do nosso papel aí no mundo. Mas a gente espera que cada vez mais essa mensagem se espalhe, né? Quando eu vejo filmes como O Sexto Sentido e outros que abordam a questão da mediunidade, como que é difícil, né? Quando a pessoa não tem conhecimento e não tem, não sabe o que está acontecendo com ela. Então, seria muito traria muito benefício se isso se espalhasse realmente. É verdade, porque o espiritismo, eu sofri isso, você também, todo mundo que é médium sofre essa dúvida, né, que a gente não sabe se é delírio da nossa cabeça, se é uma doença psíquica, ou se realmente a gente está em contato com os espíritos. A gente fica se achando meio maluco, né? Que se a gente está tendo mesmo contato com os espíritos, então o conhecimento seguro dessa espiritualidade, eu não sei aí na Holanda, mas quando eu fui, a última vez que eu fui a Paris, que eu fui a passeio com a Paulinha e a Karina não quis ir, mas eu fui lá na casa espírita daquela fundadora do espiritismo lá, como é que é o nome dela? Agora me fugiu. E aí eu fui na reunião dela. Como eu tinha ido anteriormente, uns 15 anos atrás, e era só um grupo de brasileiros, só tinha 2 franceses, essa vez que eu fui, me surpreendeu o volume de francês que já tinha na reunião, até porque eles já faziam uma reunião só para brasileiros e outra reunião só para franceses e outra reunião para pessoal da língua inglesa. Olha, então, que legal. Cresceu bastante, ficou assim como é que chama? Uma torre de Babel, o centro espírita lá. Mas isso, olha, passaram 20 anos. Então, quando eu voltar na Holanda, se Deus quiser, acho que eu vou ter o prazer de ver isso também, que a gente assistiu de outra forma também em Los Angeles, a Cristina mora. Eu fui lá um tempo atrás e hoje, essa última vez que eu fui, também me surpreendeu ter 2 reuniões públicas, uma para americano e outra para brasileiro. Olha que coisa interessante, né? Muito interessante. E muito brasileiro assistindo a americana, que foi o meu caso, para treinar um pouquinho do inglês. Muito legal. É muito legal. Então, você vê que o movimento espírita, ou seja, a espiritualidade anda trabalhando muito, porque eu vejo nas universidades que hoje tem essa cadeira, né, de espiritualidade. Aí na Holanda também tem isso? Não conheço, ainda não vi nenhuma, né? Agora, eu estou numa universidade técnica também, então talvez não seja o melhor ambiente, mas eu tenho que pesquisar isso ainda aqui para te responder. Dá uma olhada nessa parte humana, né, de psicologia, de parapsicologia, que esses estudos já estão entrando nas universidades, e eles, até em empresas, está se falando muito em espiritualidade. Sim. Por conta dessa força, como diz Allan Kardec, que os espíritos são uma força da natureza. Pergunta aí, Tetê, senão a gente fica falando muito. Não, estou adorando, presta atenção. Vamos lá. Alguma vez na vida você se sentiu em desequilíbrio? Já, então, foi tudo nessa época. Foi mais quando você mudou para aí, que você sentiu bem isso? Foi quando eu me senti bem. Aí depois, assim, em outras épocas, eu já estava no Brasil, tive outra recaída, sabe? Porque isso é assim, né? Não é de uma vez que você resolve. Quem dera fosse assim. Então, assim, eu tive episódios, né, de depressão ainda. É uma coisa que a gente vai lidando, mas é bem difícil, né? E graças a Deus também que temos os medicamentos, né? Eu faço uso de medicamento
E isso faz com que a gente possa viver uma vida normal, né? E, assim, tendo os recursos necessários de todos os lados, né? Do lado da medicina e do lado do tratamento espiritual. Já fiz tratamento espiritual na casa espírita também, e atuação mediúnica, estudo, e aí vai. E agora, Tatiana, nós está faltando só 5 minutos para a gente não falar acredito. de poesia. Passa muito rápido, né? Muito. Então, vamos falar de poesia, porque temos muita poesia mediúnica, temos poesias que não são mediúnicas, mas têm um conteúdo maravilhoso, tipo Fernando Pessoa, ou qualquer outro poeta que você goste. Que poesia se selecionou aí para nós? Porque você é de família que ama poesia. A sua mãe, a Dalva, quando a gente chegava da faculdade, a gente deitava na grama para poder descansar, e a gente olhava o céu estrelado e toma poesia. Verdade. Mamãe teve uma influência muito grande sobre mim com isso, né? Eu gosto de poesia da Cecília Meirelles, gosto do Carlos Drummond de Andrade, né? Eu separei uma aqui que é do Guilherme de Almeida, um poeta que viveu entre 1890 e 1969, e fala dos lagos. Eu acho interessante que ele compara a alma dele com os lagos, né? Então fala assim: quando o céu se entristece, o lago é triste. Quando o céu é alegre, o lago alegra-se, e espelhando a vida azul do espaço e pondo luz e cores na morna prostração das águas incolores, é um pedaço de céu exilado na terra. Acho lindo esse poema, né? E segue. E também separei uma outra poesia, que é uma poesia mediúnica da Maria Dolores, que é a preferida da minha mãe, virou minha preferida também, né? Porque eu já tenho, assim, até por uma questão emocional, de vê-la sempre falando nas palestras, terminando a palestra com uma poesia da Maria Dolores. E aí, tem uma poesia aqui que ela começa assim: alma querida, não fales de mágoa e ressentimento ante ao impacto violento da dor, onde quer que vás. Esquece-te e prossigamos no esforço de nosso nível, agindo quanto possível para sustento da paz. Gente, que coisa linda, não é? Impressionante. Agora, eu gosto muito também da poesia das músicas. Eu sempre fui muito ligada à música espírita e não espírita, né? Então, ouvindo Djavan, ouvindo Vinícius de Moraes, né? Caetano Veloso, Marisa Monte, que poesia que tem as músicas, não é? Eu acho que elas enchem a nossa vida de alegria e de cor. Nós usamos muita poesia no nosso programa, o Espiritismo na Arte, que é baseado no livro de Leon Denis também. A gente declama muita poesia das músicas, porque tem cada poema lindo nas músicas, né? Então, meus irmãos, nós já estamos finalizando o nosso programa, temos apenas o tempo para a gente se despedir. Eu queria dizer a vocês, agradecer a presença de todos e dizer a vocês que nós estamos crescendo muito com esses programas falando de arte, poesia, a expressão do ser. Nós já entrevistamos professores de universidades, professores de música, doutores. Já vamos entrevistar também uma bailarina que vai falar da arte da dança. Nós temos projetos de pintura, fizemos a releitura dos Imortais, pintamos 30 quadros, e todos eles para o movimento espírita, e pretendemos trabalhar muito a arte para que a gente se torne mais sensível. Muito obrigado, Renata, pela sua presença. Vou te dar um tempo para você se despedir. Muito obrigada, Tetê, parceira, companheira de luta, irmã.
Ô, minha irmã, eu estou assim anestesiada, sabe, Renata, que eu estou num desses ciclos aí que você falou. A gente pega o impacto assim, né? E diz, opa, aí a gente começa a sentir realmente a energia e você tem que reequilibrar. É por aí, né? É isso Aí aí. você cai no estudo para dar uma equilibrada. Você já deu a dica para os nossos ouvintes. Se vocês se sentirem um pouquinho diferenciado, estudem, orem, e tudo Orem, volta. meditem, não é? Tudo Meditem, isso exatamente. é o remédio. É o remédio. Olha, um E prazer arregace as imenso. mangas, né, para o trabalho. É arregaço, trabalhe. Mesmo assim, você tem que trabalhar. Muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco. Foi de uma riqueza inestimável, viu? A gente sai mais rica, tá? Ai, que bom, E gente. venha sempre que você quiser, né, Leila? A casa é sua. Claro. Olha, eu é que agradeço o acolhimento, a gente se sente tão à vontade com vocês são ótimas. Estão fazendo o trabalho certinho, muito, muito bom estar aqui. E assim, fico feliz da oportunidade, né? E eu acho que é isso mesmo, diante da dificuldade, a gente saber que a doutrina é a nossa, sabe, é a nossa guia orientadora no caminho do bem. A gente sempre perceber também a ajuda do alto, né? E usar aí a música, a poesia, a arte para a gente buscar um clima mais alegre, que nos ajude também a crescer e a sair das dificuldades. Então tá, meus irmãos, até o próximo encontro, se Deus quiser.